Senhores, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos à nossa aula. Hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 5. Primeiro eu vou começar fazendo a correção do dever de casa. Em seguida nós vamos dar um salto aqui para a parte de produção textual e vamos estudar as etapas do texto narrativo, tá bem? Então vamos lá. O dever de casa pedia que vocês respondessem a seguinte pergunta. A palavra polissílaba é formada por até 4 sílabas, certo ou errado? Errado, né, gente? Por quê? Porque a palavra polissílaba é formada por, no mínimo, 4 sílabas, tá bom? Podendo ter mais, né? Podendo ter 5, 6 sílabas, né? Então, a palavra polissílaba ela é formada por 4 sílabas ou mais, e não por palavras de até 4 sílabas, ok? Então, opção errada, porque a palavra polissílaba pode ter não só 4, como também mais de 4 sílabas, beleza? Dito isso, a gente vai pular aqui para a página 27. Vamos abrir, então, a apostila na página 27. E aí, na página 27, vocês vão ver aqui, produção textual, a construção do enredo. Então, vamos lá. Primeiro, a gente está falando aqui do texto narrativo. O que é texto narrativo, gente? O que é narrar? Narrar é contar uma história. Então, uma novela, por exemplo, é um texto narrativo. Não é contada uma história, né? Numa novela, por exemplo, há personagens, há um enredo, né? Há um início, um meio e um fim, né? Há uma apresentação ali dos personagens, da história. Os fatos, né, vão se desenrolando e no fim, né, todos os conflitos ali são resolvidos, né? Então você tem os personagens ruins, os personagens do mal que são punidos, né, com prisão, morte, não é isso? Finais tristes, e os personagens principais, geralmente os protagonistas, aqueles que são bonzinhos, né, eles têm um final feliz, se casam, né, as mulheres engravidam e por aí vai, tá? Bem, então narrar é contar uma história. Essa história pode ser contada numa novela, né? Os livros de ficção que nós lemos, né, também podem ser exemplos de texto narrativo. Os filmes são exemplos de texto narrativo. E nós também produzimos textos narrativos no nosso dia a dia. Quando nós chegamos em casa, por exemplo, e conversamos com algum familiar nosso, né, e aí contamos algo que aconteceu no nosso trabalho, na escola, no caso de vocês, né, na escola, ou numa festa que a gente foi, né, isso também é um texto narrativo. Narrar, então, é contar uma história. E toda história tem personagens, tem enredo, né? Tem verbos no passado, porque a gente só pode contar algo que já aconteceu. Então, essas são características aí principais, elementos básicos do texto narrativo. E o que é esse enredo, então, tão falado enredo que aparece nos textos narrativos? Vamos ler aqui o conteúdo da apostila e fazer as marcações necessárias? Então, vamos lá. Enredo é a sequência de acontecimentos da história, a rede de situações que os personagens vivem na trama, as ações que elas fazem ou que elas sofrem, ok? Então, o enredo pode ser linear ou pode ser não linear, né? Então, o enredo linear é aquele que segue o quê? Passagem de tempo normal, né? Então, os fatos são apresentados, né? E aí novos fatos vão acontecendo, o tempo vai passando, tal qual o tempo cronológico, o tempo que a gente vive, né? Já o enredo não linear, ele não segue uma sequência lógica, né? Então, às vezes a gente tem flashbacks, ou seja, os personagens vão lá para o passado. Vocês já assistiram, por exemplo, a filmes que começam às vezes lá na frente e aí depois volta para quando o personagem era criança, por exemplo. Isso acontece muito em filme, em novela, né? Então, tem uma primeira parte ali, às vezes, do filme ou da novela, em que os personagens são adultos, e aí, depois de 2 ou 3 capítulos, no caso das novelas, ou depois de um pouquinho ali do início do filme, a gente tem uma retrospectiva, a gente volta lá para o passado, né, para poder compreender, para poder ter algum elemento e compreender a narrativa. Então, isso acontece demais nas novelas e nos filmes, né? E isso acontece quando o enredo não é linear, né? Então, você tem indas e vindas, né? Você mostra o passado do personagem, depois mostra o presente, depois volta para o passado, tá?
Então, essa é a ideia de enredo linear e enredo não linear, tá? E nós temos 4 elementos aí que compõem, né? São elementos da narrativa que compõem esse enredo, essa trama, né? Então, a gente tem primeiro a apresentação, né? A apresentação é o momento ali inicial da história, aquele momento em que os personagens são apresentados, o espaço narrativo é apresentado. Então vamos pensar no conto de fadas, por exemplo. Todo mundo já leu, já ouviu, né? Um conto de fadas. Então como é que começa o conto de fadas? Era uma vez, olha só, era uma vez uma linda princesa. Então você já tem a apresentação da personagem principal, né? Uma linda princesa que morava num castelo. Olha aí, você já fica sabendo do espaço narrativo, ou seja, onde essa narrativa vai se desenvolver. Então é num castelo, né? E aí, certo dia, aí a gente já sai da apresentação e vai o que? Para a complicação. A complicação é o desenvolvimento, na verdade, ali da narrativa, é quando as ações começam a se desenvolver. Então, certo dia, uma bruxa apareceu e ameaçou essa linda moça, jogando sobre ela um feitiço terrível. Então, olha só, aí você tem a complicação, né? A coisa sai ali daquele equilíbrio inicial, né? E aí você tem, né, os conflitos, as guerras, as brigas, os namoros, né? Você tem ali complicações que vão acontecendo. Essas complicações levam ao clímax. O que é o clímax, gente? É o ponto mais alto da narrativa. Sabe na novela, quando você chega num ponto assim que precisa resolver aquele conflito entre os personagens, chega num ponto assim que um dos dois vai morrer, né? Tem que ter ali algum desfecho, né? Porque o clímax, que é o ponto mais alto da narrativa, ele leva ao desfecho, né? Que é o resultado final. Então você tem um momento ali da narrativa em que, por exemplo, no conto de fadas, assim, você tem uma bruxa que faz um feitiço, né? E aí você tem a personagem principal ali que quase morre. Esse é o clímax, esse é o ponto mais alto. E aí aparece um príncipe, né, que salva essa princesa e eles são felizes para sempre. Não é assim que acontece nos contos de fadas? Então, e aí esse momento é o momento do desfecho, tá? É a solução do conflito, né? Eles foram felizes para sempre. Beleza? Então é isso, minha gente. Vamos finalizar a nossa videoaula por aqui. Por hoje é só. Beijinho para vocês. E ao final desse vídeo vocês encontram tanto o dever de casa como a atividade devolutiva da semana, tá bom? Um beijinho e até a próxima aula. Tchau!